Como bom profissional de logística, acho que a turma vai saber, né? Então a gente está acostumado com pressão. Eu costumo dizer que resiliência é um pré-requisito para profissional de logística. Então acho que assim, não importa o mercado, cada um tem seu desafio e o profissional de logística, né, por estar parte ali da arquitetura do negócio, a gente sempre é pressionado no bom sentido, né? Seja para melhorar serviço, seja para reduzir custo, seja para melhorar a qualidade, cada um com as suas particularidades, mas eu coloco isso em comum. Se eu aprendi alguma coisa lidando com B2B, B2C, e-com, etc., é isso. Isso é, sem dúvida, para mim, o aspecto mais comum em todos eles. Seja bem-vindo ao NS TechCast, o seu podcast sobre tecnologia e logística. Nessa temporada, ouvimos histórias dos maiores executivos e empreendedores do setor na América Latina. Bom, sejam bem-vindos a mais um NS TechCast, nosso espaço aqui para falar sobre logística, sobre profissionais que são referência na área e que inspiram outros profissionais. Eu sou Marco Guapo, editor da Mundo Logística. Quem está aqui comigo hoje para conduzir esse bate-papo é o Eliel Fernandes, CEO da Boni. Obrigado, Eliel, pela presença. E hoje a gente tem a honra de receber como convidado o Gustavo Castilho, que é diretor de logística da Amaro. Então, Gustavo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por arrumar um tempinho aí na sua agenda. E é um prazer enorme estar conversando aqui com você. Para a gente começar, Gustavo, eu queria que você se apresentasse aí, que você contasse para a gente, então, quem é o Gustavo Castilho aí em 30 segundos. O que você consegue contar aí para a gente de você? Legal, Marco. Primeiro, eu que agradeço, né, pelo convite. Acho que é super legal a iniciativa. Sempre é bacana compartilhar um pouquinho aqui com colegas, né, sobre logística, sobre trajetórias de uma forma geral. Então é um prazer imenso aí contribuir de alguma forma. Acho que falar um pouquinho de mim em 30 segundos. Bom, primeiro eu sou mineirinho, sou de Belo Horizonte. Então acho que a turma que estiver escutando talvez vai perceber um sotaque um pouco diferente. Saí de BH já tem um pouco mais de 10 anos. Né, então nessa vida toda logística, mudei de cidade algumas vezes. Então talvez vai ter resquícios aí de sotaque de cidades diferentes. Então no final nem sei mais que sotaque eu tenho. Então... mas eu acho que de carreira logística sou formado em administração e, bom, trabalhei em mercados diferentes, comecei a carreira em siderurgia, depois passei para a Natura, venda direta, indústria, e-com. Acho que tem um pouquinho de tudo aqui para contribuir um pouco nesse papo aí, super legal. Legal, bacana. A gente vai falar bastante sobre essas suas outras preferências aí, enfim, tua carreira também, mas eu queria iniciar te perguntando assim, como você falou, né, você formou em administração. E a gente vê que muita gente que acaba indo para a logística também veio de ADM, né? E que talvez num passado tão distante isso não fosse tão comum, né? Hoje já dá para pensar em sair de um curso de administração focando em logística. Como é que foi isso para você? O que você acha dessa ideia aí? Cara, acho que sem dúvida. No início, né, da minha carreira era muito comum profissionais de logística serem engenheiros. Acho que até pela característica ainda muito próxima de produção, todo mundo ainda tinha uma associação de logística muito forte com cadeia produtiva, máquina, linha de produção, mercado automotivo. Acho que há 10, 15 anos atrás, esses eram os principais mercados aqui no Brasil, talvez aqueles mais atrativos para quem estava entrando no mercado de trabalho ou quem estava decidindo que curso, né, fazendo como graduação. Acho que hoje em dia isso já mudou bastante. Né? Então, o profissional de logística hoje não é só aquele focado em cadeia produtiva e muito mais também focado em negócio. Então, acho que profissionais de logística hoje que têm uma bagagem business, sim, tem um diferencial. E eu acho que o curso de administração, de certa forma, oferece isso. Né? Então, o e-com, por exemplo, onde eu trabalho hoje, ele tem muito menos relação com cadeia produtiva, com ficar olhando, né, processo fabril, onde eu vou tirar mais eficiência de uma máquina. Eu não tenho máquinas, né, tão fortes assim no meu processo. É muito mais olhar para a porta para fora. Né? Então, meu foco é muito mais o cliente, é muito mais entender como é que eu ofereço um serviço que seja muito mais interessante para o negócio. Então, isso eu acho que são skills que, sim, são muito interessantes de profissionais que formam em administração. Então, por isso que eu acho que essa balança, arrisco dizer que está muito mais equilibrada hoje em dia. No passado, não, estava muito mais tendenciada para engenharia mesmo. Legal. E como é que foi, assim, no seu caso, né? A logística ela se tornou uma possibilidade durante a graduação? Ou como é que isso aconteceu na tua vida profissional aí?
Foi bem durante a graduação mesmo. Logo no início do curso de administração, eu trabalhei em empresa júnior. Na época, isso era uma das formas de você ter um contato bem no início do curso já com o mercado de trabalho. Empresa júnior de administração geralmente presta serviço de consultoria. E no caso, era praticamente em todos os segmentos tradicionais de administração, exceto logística. E aí, nos primeiros 2 anos de curso, legal, já tive uma experiência ali com administração financeira, com marketing, planejamento estratégico, parte de RH, né, de uma forma geral, mas logística não. E aí, nas aulas de administração de logística, eu tinha gostado bastante do assunto. Falei, caramba, vou fazer agora um estágio mesmo em logística para ver o que é. E aí decidi, né, qual seria meu caminho ali natural. Fiz o estágio em logística na Uzi Minas e nunca mais saí de logística. Então, né, foi basicamente testando e vendo aquilo que me atraía mais para depois dar sequência. Legal. Então você começou na Uzi Minas e como estagiário de logística, o que você fazia lá? Basicamente, no início, eu dava suporte e indicadores. Então, acho que é aquela atividade bem tradicional de estagiário. Coletava dados, né? Então, o que estava acontecendo eu trabalhava num setor específico de distribuição e transporte. Então, tanto sem distribuição quanto transporte em si de produto siderúrgico. Então, era muito mais pegar KPIs de áreas diversas ali, consolidar reportes, relatórios. Era um trabalho bem mais de gestão nesse sentido. Tá, legal. Eu penso, a questão da administração, né? Ela, por ser uma formação mais generalizada, em que a gente consegue ter um pouco de cada atividade, e acho que tem muito sentido o que você falou, porque ali você estuda vários temas e aí acaba te direcionando para alguma coisa que te agrada. Eu acho que a administração deveria ser uma formação obrigatória, complementar a qualquer outra que você escolha. Eu acho que faz sentido, sim, essa sua formação adicional em logística com base em administração. Cria uma base bem interessante, né? E aí, Gustavo, uma curiosidade aqui que a gente conseguiu aí de você, né? Que antes de entrar na faculdade você queria cursar biologia, né? Algo totalmente fora, assim, né, do que você faz hoje. Mas como é que veio isso? Hoje em dia você se arriscaria assim, enveredar aí por essas outras áreas de conhecimento? Como é que ficou isso para você? Basicamente são aqueles momentos, assim, quando você é muito novo, né? Naquela época, eu arrisco dizer que quase ninguém sabe direito o que você quer fazer, né? Em graduação. Então, eu olhava muito temas de interesse. Eu adoro biologia, até hoje gosto. Mas eu descobri que era mais um hobby e menos algo que eu queria seguir como carreira profissional. Isso aconteceu quando eu tinha 16 para 17 anos. Estava pensando seriamente mesmo em fazer biologia, né? Enfim, pelo assunto em si. Só que aí eu tive uma experiência de empreendedorismo, né, ainda no colégio. Então, uma ONG internacional, ela chama Junior Achievement. Acho que eles ainda trabalham no Brasil. Eles têm um programa de 6 meses, bem interessante na época. Isso era, acho que, super disruptivo. Hoje em dia parece que é mais comum você enxergar isso com a molecada, mas naquela época não existia isso. Programa de 6 meses, gratuito, é uma ONG, com o objetivo de você montar uma empresa, realmente. Então, você junta um grupo de estudantes, na época acho que eram umas 30 pessoas, define um produto e você é obrigado a produzir aquele produto. Então, essa era uma premissa do curso, não era algo que, vou prestar um serviço. Não, você tem que manufaturar realmente alguma coisa. A gente decidiu, na época, fazer velas artesanais, decorativas. E aí você tinha que levantar tudo. Custo de produção, definir fornecedor, encontrar fornecedor, negociar compra, comprar de fato, dividir 30 pessoas como se fosse uma empresa, definir preço de venda, definir canal de venda. Então, assim, passar por todos os aspectos que uma empresa passa hoje, porém para um grupo de 16 a 7 anos. E foi super legal a experiência, adorei. Era sempre à noite, meus pais ficavam loucos achando o que eu estava fazendo nessa hora no colégio ainda. E, caramba, isso mudou totalmente meu rumo. Aí larguei a ideia da biologia e falei, não, eu quero fazer administração porque adorei a experiência aqui, então... Mais ou menos foi esse o caminho. Nessa empresa você já ficou com a parte de entrega, não? Como é que foi? Cara, curiosamente não. Eu fiquei com a parte de vendas. E vendi bem, viu? Na época eu vendi bem pra caramba, vendia vela adoidado. Mas depois descobri que eu acho que me dava melhor aqui com operações e menos com a área comercial. Tá bom. Eu acho que você, no início, era um visionário e não tinha percebido ainda, né? Porque quando a gente começa a ver o advento da pandemia, a gente vê o crescimento do TMSD nas empresas, e a gente vai o seguinte, acho que a base da biologia
respeito, valorização à vida, né? Todo esse cuidado com a vida, seja lá botânica, fauna, ser humano. E esse tema, agora com o advento da pandemia, o biólogo ele sai do ambiente do laboratório e vem para o corporativo, porque a pandemia tem influência, por exemplo, do meio ambiente e ameaça a vida. E a gente começa a ver que o social, o environment, tudo atua relacionado à biologia. Eu acho que você não deve desistir dessa tua ideia não, viu? Isso vai tornar você ainda mais extraordinário no seu currículo, no teu perfil, se você recuperar isso lá. Legal. Quem sabe um dia ainda volta a mexer com isso. Volta sim, que você não vai se arrepender. Ô Gustavo, e outro interesse aqui que a gente descobriu, né, é teu interesse pela área de educação, né? E aí eu tenho 2 pontos, né? Primeiro você pretende fazer algo nesse sentido? Você já comentou um pouquinho aqui antes, a gente estava conversando, né? E também como é que você vê hoje a educação para a área de logística, assim? O que você tem encontrado, o que você está achando e como é que as empresas têm investido nisso? Você acha que é suficiente? Como é que você pode falar para a gente? Legal. Acho que a ideia da educação ela surgiu, não sei, há uns 5, 6 anos atrás. Acho que mais por uma crença pessoal mesmo de achar que essa é uma das principais formas de a gente evoluir, né, vamos falar assim, como sociedade, como humanidade, de uma forma mais sólida, a longo prazo. Né? Não é algo que vai mudar amanhã, né, se a gente começar a trabalhar com isso, mas é algo que, sem dúvida, de forma mais perene, a gente acredita, né, que a gente chegará em outro nível aqui. Então, acho que daí começou a reflexão de se aproximar mais com o assunto. E aí não falo só de logística, falo de educação de uma forma geral. Nesse meio tempo, né, acho que não só a experiência que eu comentei aqui da Journal Achievement, né, então, de você ter contato e o valor que tem esse tipo de experiência de formação de jovens, né, não só de empreendedorismo, poderia ser de qualquer outro assunto, quanto isso muda, né, a trajetória, quanto isso mudou a minha trajetória, por mais que isso tenha acontecido há mais de 10 anos atrás. Nesse meio tempo eu tive uma experiência profissional de morar no Nordeste, trabalhando na região Norte e Nordeste. É outro Brasil, é outro universo, é um contexto completamente diferente do que a gente vivencia aqui no Sul-Sudeste. Então isso para mim foi me conectando de uma forma diferente e chamando um pouco mais atenção no assunto de educação. Então é algo sim que passei a me aproximar um pouco mais, né, buscando experiências, buscando me capacitar sobre o assunto, formas de como interagir com esse meio. E sim, logística sendo talvez uma ponte, né, facilitadora nesse sentido. Respondendo a sua segunda parte da pergunta, como é que eu enxergo a educação e logística hoje, eu acho que ela é bem pobre, né? Comparada talvez com outros segmentos tradicionais de mercado, de empresa. Você não tem hoje uma escola clássica, né, de formação de profissionais. Isso eu acho que é muito mais da experiência do dia a dia, que de certa forma é o que forma a grande parte, né, dos profissionais. Mas o assunto se torna cada vez mais complexo, né? Então, é o que a gente comentou um pouco no início ali. 10 anos atrás, era muito claro um curso de engenharia de produção focar em Fordismo, né, métodos de eficiência, pesquisa operacional, né, talvez um pouco de teoria das restrições, conceitos que são utilizados hoje em dia, sim, mas não é mais isso que muda o ponteiro do negócio. E hoje em dia a gente está sendo muito mais desafiado como quase empreendedores. Né, e a logística ali é uma conexão disso como outras áreas de empresa, mas que você está em prol sempre do objetivo final. Então, para mim, não é só a questão da logística em si. Eu vejo a educação ainda deficitária muito nesse aspecto como futuros empreendedores. Né? Acho que pegar um pouco do seu comentário ali de administração é relevante para uma função generalista. Eu adoraria que ainda tivesse um pouco mais de empreendedorismo hoje, né, num curso de administração. Todo sentido. Faria uma diferença absurda, né, para as pessoas que fossem entrar no mercado de trabalho hoje. Então, te respondo de uma forma mais ampla, acho que sim, educação em logística ainda tem um gap considerável. Vejo poucas alternativas no mercado que possam sanar, né, esse tipo de problema, mas ainda vejo um gap ainda maior do que a logística, que é muito mais quais são os profissionais que de fato estão sendo preparados hoje para o mercado de trabalho. Ainda existe uma dependência muito grande das empresas para formar esses profissionais. Né? Tem muita gente que prefere contratar alguém que nunca viu uma planilha na vida, porque é muito mais barato formar esse profissional internamente do que esperar que ele desenvolva isso naturalmente no mercado, né? Ou até pela própria escola. Interessante essa questão do empreendedorismo, né? Você vê isso como um skill necessário para um bom profissional de logística? Assim, você gosta de ter na tua equipe pessoas que tenham também um pouco disso?
para resolução de problemas e coisas assim? Sem dúvida. Eu fui formado numa cultura extremamente conservadora. Né? Então, primeiro por ser mineiro de uma forma geral tem um perfil um pouquinho mais quietinho, mais na sua. E também por uma cultura familiar. Né? Então, meu pai, por exemplo, trabalhou mais de 40 anos na mesma empresa, no mercado que é muito conservador, que é o mercado de siderurgia. Eu comecei minha carreira em algo parecido. Né? E na minha cabeça, na época, era muito assim, caramba, eu preciso ter um trabalho fixo para os próximos 30 anos. Né? Então, é aquela mentalidade que não é certo ou errado, mas é uma mentalidade da época, porque vivenciou a inflação, né? Aquela confusão toda. Hoje, faltou uma bagagem de empreendedorismo para mim na época, sem dúvida. Eu fui me aproximar mais desse tipo de universo tem alguns anos. Né? Adaptar minha mentalidade, adaptar minha forma de trabalhar para isso. Se eu soubesse disso já 5 anos atrás, 10 anos atrás, certamente eu teria um outro tipo de experiência. Não quer dizer que vai dar mais certo ou errado. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que seria mais promissora. Né? Poderia ter contribuído de uma forma diferente para o mercado, ao invés de ter seguido passos tradicionais. Né? Acho que a experiência de você empreender, não importa a sua formação, não importa o seu tipo de responsabilidade, para mim, eu acho que ela é um pré-requisito hoje em dia. É uma questão de sobrevivência. Tem, obviamente, outros caminhos de carreira que, né, continuam na característica mais estável, não tem nada de errado nisso. Mas, cada vez mais, o profissional, principalmente que está mais próximo de consumidor final, está mais próximo do setor privado, está sendo muito mais desafiado nesse sentido. Legal. Gustavo, e aí você estava me contando dessa iniciativa de vocês fizeram lá uma empresa de velas artesanais, enfim, tinha dezenas de pessoas trabalhando, né? E aí cada um deve ter seguido o seu caminho, enfim. E aí, por ter feito administração, você escolheu essa área de logística. Teve algum momento em que você se questionou e disse assim, acho que eu deveria ter escolhido uma outra área ou não? Ou, como dizem, né, o bichinho da logística te picou. Como é que foi isso para você? Sim, já pensei bastante de talvez ter optado por arriscar mais, empreender sozinho, abrir uma própria empresa. Mas eu acho que na época acho que faltou maturidade, acho que faltou entendimento de como fazer isso. Na época não existia esse conceito de startup tão claro, não tinha muito acesso à informação, a gente não sabia o que estava acontecendo lá fora. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Então, se hoje eu tivesse saindo da faculdade, acho que arrisco dizer que dificilmente talvez estaria seguindo por um caminho de logística e talvez muito mais de empreender. Tá. E aí, mas assim, aí você passou por várias grandes empresas, né? E empresas de cosméticos, né? Uhum. L'Oréal, Natura. E imagino que tenham particularidades essas empresas, né? Por causa dos seus produtos e tudo mais. Tem alguma característica dessas empresas que você leva para a tua carreira e que você vai levar para sempre? Não? Sem dúvida. Acho que a gente é formado, acredito muito, pelas nossas experiências sem nenhuma exceção. Aquelas boas e aquelas ruins. Acho que pegando cada uma das empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar, sem dúvida eu levo um aprendizado ou vários de cada uma delas. Acho que pegando especificamente, né, os que você comentou, a Natura, o que eu levo muito da Natura é o poder da cultura. Acho que foi a primeira grande experiência profissional que eu tive, que eu via a diferença que faz uma cultura corporativa forte. Seja para quem gosta ou não, em uma semana na Natura você descobre o que é. Se você se encaixa ou se você não se encaixa. Porque é algo tão forte, tão presente, que não importa o que você vai fazer na Natura, você vai descobrir rapidamente, né, o que é. Então eu achei isso fantástico. Né? Como é que uma empresa gigantesca com milhares de funcionários consegue deixar isso extremamente claro, presente, como se fosse um DNA. Para todos os níveis. Para todos os níveis. Para quem está começando ali agora como menor aprendiz estagiário, para quem já está num nível de liderança mais sênior, enfim, não importa. Isso é muito presente. E é difícil de explicar. Eu estava tendo essa conversa recentemente aqui na Amaro, né, uma empresa muito mais jovem, então, né, uma discussão de cultura, assim, caramba. Aí eu estava pegando as minhas experiências, né, Natura e Mercado Livre, por exemplo, é uma outra que eu destaco também, que tem uma cultura muito particular. Cara, como é que era assim? Por que era assim? E por que é tão difícil replicar? Né, então, levo isso com bastante carinho comigo em termos de experiência. E no caso específico da Natura, acho que foi uma grande escola de logística. Né? Falando especificamente de logística, foi a minha principal escola. Né? O nível de qualidade dos profissionais, de processo, né? Por mais que seja uma indústria, hoje já está muito mais próximo agora do e-com, já tem loja própria, enfim. Então, é uma empresa que se desafia constantemente e na logística não é diferente. Então, boa parte do que eu tenho de bagagem logística foi graças
né, a Natura nesse sentido. Legal. E aí, ainda falando sobre a Natura, a tua experiência lá, né? Você, por 7 anos, sempre atuou lá em cargos de gestão, né? E a gente sabe, assim, uma característica da Natura de ser uma empresa sustentável, de falar sobre sustentabilidade, né? Como é que foi para você direcionar as operações nesse sentido? Já existia essa consciência quando você estava lá de que isso precisaria existir, tinha que mudar algum tipo de operação? Como é que era isso lá? Já existia essa consciência, então isso eu acho que é um exemplo que ilustra um pouco do que eu comentei da cultura. Então, logo na primeira semana você já percebe o que a sustentabilidade é naquela empresa e como ela influencia o seu dia a dia. Em operações não é diferente. Então, sim, é comum tomar-se decisões que você não privilegia o aspecto econômico. Então, sim, tem que privilegiar também a questão da sustentabilidade. No caso da logística especificamente, o trabalho que a Natura faz, que eu acho que é fantástico, pioneiro, genial, com comunidades no norte do Brasil, eu tive a oportunidade e privilégio de ir lá ver como é que isso funciona. Então, é uma cadeia logística numa comunidade que não tem energia elétrica. A Natura ajudou uma série de pessoas a trabalhar dessa forma, né? Então, e como é que você conecta isso a um negócio para garantir que tem um produto disponível para alguém que está comprando? Isso é incrível. Então, como é que você... Né, não é aquela coisa de você pressionar fornecedor, né, aquela atividade tradicional, não. Pô, cara, o fornecedor está vendendo, preciso mais. Não, você está lidando com uma família que não tem nem telefone. Então, é uma complexidade, né, totalmente diferente ali para você administrar. Não, e que você precisa de produtos que levam tempo para, né, para dar o fruto ou a semente, ou seja lá o que você precisa, né? Ou então choveu mais do que deveria, veio menos fruto, e agora? Você vende ou não vende? Como é que você administra isso? Então, eu não vi até hoje nada tão complexo quanto lidar com esse tipo de cadeia, né, de fornecimento. Então, isso eu acho que é um super exemplo de sustentabilidade. E em nenhum momento de todos os anos que eu tive lá, a gente decidiu. Crises de fornecimento já tiveram várias. Em nenhum momento a gente abriu mão, né, da origem. Eu poderia comprar castanha do mercado, qualquer, mas eu não sei de onde vem. Eu não sei se tem... Eu estou vendendo isso no produto, né? A Natura, ela, obviamente, tem todo um apelo por trás. Então, as decisões, de fato, eram tomadas não em função do aspecto econômico, e sim com base na sustentabilidade. Muito legal. Eu vejo a Natura, quando a gente vê a força de venda, né? Aquele desenho de força de venda, em que existe um estoque mínimo na mão do representante ali, que passa a ser um regulador, onde ele ganha juntamente com quem compra e tudo mais. Acho muito interessante. E o que se faz hoje eletronicamente era muito ali no catálogo e no tete-a-tete do representante com o consumidor final. E extraordinária essa logística, como é que se comportava isso tudo, e como sempre deu muito certo, né? Isso é bom ponto, cara. Assim, é de pirar a cabeça se você parar para pensar que um modelo de venda direta é como se você tivesse milhões de mini centros de distribuição, que você não faz a menor ideia de estoque que ela tem, né? Exatamente. Assim, se a revendedora lá tem 10 ou 5 sabonetes ou nenhum, você não faz a menor ideia do que ela tem ali. Como é que você administra uma cadeia sem ter tanta previsibilidade assim? Então é bem interessante mesmo. É um desafio extraordinário e sucesso, né? Isso é indiscutível. Trazendo esse desenho para a forma eletrônica agora, imagina, né? É demais. E aí hoje você está como diretor de logística da Amaro, né? Então, uma empresa que atende um segmento diferente, né? Aí, produtos de desejo, né? Tem um público que compra online, que quer receber esse produto o mais rápido possível, né? Como é que é isso para você hoje? Assim, o que mudou na tua vida profissional? O que você teve que desenvolver para conseguir atender essa nova demanda? Legal. Acho que tem 2 grandes aspectos assim, que eu poderia destacar diferentes, né, na experiência da Amaro. Ela é uma empresa mais jovem, ela ainda é como se fosse, não uma startup, mas ela já é uma startup um pouco mais madura, mas ela ainda tem uma jornada de crescimento ainda exponencial, na característica de empresas que estão há pouquíssimo tempo no mercado. Então, acho que o primeiro destaque que eu coloco é isso, é uma experiência de uma empresa que ainda tem os seus passos, né, para dar. Isso é diferente de trabalhar numa empresa que já está muito robusta, como uma Natura, uma L'Oréal, o próprio Mercado Livre, né? Então, você já chega, a empresa já está sólida, já tem uma estrutura que, né, de certa forma, funciona. Obviamente, todas essas empresas têm seu desafio, mas a empresa já está ali, né? No caso da Amaro, ela já tem uma marca sólida, já tem um produto provado, já tem um público fiel, a gente tem uma clareza muito grande,
Mas a gente ainda tem um espaço muito grande ainda para criar, para empreender. Né? Isso, para mim, está sendo extremamente rico e completamente diferente de todas as outras experiências que eu já tive. Então, nunca fui tão empreendedor hoje quanto em outras vidas. Né? Então, isso eu acho que é o primeiro ponto que eu destacaria super forte. Segundo, é uma experiência omnichannel total. Acho que a única experiência que eu tive um pouco mais próxima, né, de ser omnichannel foi na Natura, mas quando eu saí da Natura, ela ainda estava dando os primeiros passos no e-com e tinha inaugurado a primeira ou a segunda loja. Então ainda não era canais extremamente fortes. No caso da Mara, ela tem um canal forte no e-com e em lojas. E a representatividade é quase a mesma. Então isso para o profissional de logística é extremamente interessante. Você trabalha com canais que são completamente diferentes e pensar em sinergias, né, como é que eles se conectam, que tipo de vantagem que você pode ter trabalhando com esses dois canais, com quem não tem, né, só trabalha com um deles, por exemplo. Então eu coloco esses dois pontos de destaque que para mim são extremamente legais, né, de estar na Mara hoje. Eu vejo que a Mara ela atua no e-commerce, né? E eu fico observando alguns players do mercado em que trabalha com entrega na logística, né, de zero. Tem algumas aí, já uma dizendo em 15 minutos a entrega. E aí eu fico pensando se isso ainda não vai entrar em colapso. Porque a venda é exponencial no e-commerce, existe essa iniciativa, e aí que existe a precariedade na ponta da entrega, que é quem representa a empresa ali na entrega, né? E também a limitação de frota versus esse crescimento exponencial. Então eu acho que é um desafio para ser mantido bastante grande aí no mercado. Eu concordo 100%. Eu acho que o Fast Delivery, essa entrega em minutos, ela começou muito forte, obviamente, com o mercado alimentício. Né? Então hoje você consegue pedir qualquer coisa, receber um almoço, a janta, enfim, café da manhã em minutos. E sim, já é realidade hoje para mercados não alimentícios. Né? Então você consegue sim comprar vestuário, comprar calçado, em períodos também muito rápidos nesse sentido. Então a tendência, e esse mercado é muito maior do que o alimentício. Então, na hora que isso engatar a quinta marcha, alguma coisa vai travar, né? Como bom profissional de logística, a gente tem que enxergar gargalos. Não é verdade? Concordo que o gargalo que para mim mais preocupa é o entregador. Então acho que sim, já estamos em crise de falta de entregadores no mercado. As empresas de e-com, né, estão crescendo extremamente forte, Mercado Livre, Magalu, o Shopping entrou forte no ano passado, enfim. Então, acho que a tendência é sim, a gente começar a ter um pouco mais de dificuldade no ativo humano ali para fazer com que isso aconteça. Não adianta nada a gente ter um processo logístico por trás que distribua e que ofereça produtos extremamente rápido se não tiver o ativo humano para entregar. Hoje a gente ainda depende disso. O drone vai vir. Gente, até o drone vir engatar, né, com toda a burocracia que a gente tem aqui no Brasil, isso quer dizer que a gente não vai ver drone aqui nos próximos 2 anos. Então, vai demorar, economicamente falando, do ponto de vista de regulação. Então, assim, a gente está falando de um país continental. Então, assim, vai ter drone. Vai ter drone em São Paulo, aqui na Zona Oeste. Não vai ter drone lá no interior do não sei da onde. Então, a gente ainda vai depender do aspecto humano, sim, acredito, por muitos anos. E sim, já está começando a faltar. Então... mesmo porque o drone, quando descer em certos locais aqui, o pessoal pega o drone, né? Eu acho tem que tomar cuidado com isso. Infelizmente, pode ser brincadeira aqui, mas é uma realidade. Eu acho que, sim, eu acho que essa questão da logística, ela deve colapsar ali na frente. E essa expectativa de recebimento muito rápido não deixa margem para manobra de conserto para qualquer situação que aconteça ali imprevista. Uma quebra de um veículo, uma colisão, chuva. E aí o cliente ele não está preocupado com nada disso, ele só está esperando a mercadoria dele chegar hoje, ele comprou hoje, tem que chegar hoje, né? Então também gera um desafio que pode macular a imagem da empresa, não é verdade? Com certeza, com certeza. Gustavo, e aí, assim, você, como você comentou, né? Você trabalhou em empresas de setores muito diferentes, né? Então você começou lá em siderurgia, no estágio, foi para cosméticos, depois forte em e-commerce, né? Tem algo em comum na logística dessas empresas que você consegue destacar? Acho que a primeira é pressão. Pressão. Acho que como bom profissional de logística, acho que a turma vai saber, né? Então a gente está acostumado com pressão. Eu costumo dizer que resiliência é um pré-requisito para o profissional de logística. Então, acho que assim, não importa o mercado, cada um tem seu desafio e o profissional de logística
né, por estar parte ali da arquitetura do negócio, a gente sempre é pressionado no bom sentido, né? Seja para melhorar serviço, seja para reduzir custo, seja para melhorar a qualidade, cada um com as suas particularidades, mas eu coloco isso em comum. Se eu aprendi alguma coisa lidando com B2B, B2C, e-com, etc., é isso. Isso é, sem dúvida, para mim, o aspecto mais comum em todos eles. Legal. E aí você vai para Amaro, né? E aí a pessoa compra pela internet, quer devolver na loja, ou compra na loja, quer que você vá buscar, enfim. Aí vem essa história de omnichannel, né? E complica mais ainda toda a operação que já era complicada, né? Como é que é essa questão do omnichannel lá para vocês? Como é que vocês estão lidando com isso por lá? Legal. Eu costumo dizer que o omnichannel é o novo playground da logística, né? Então, assim, é uma área infinita, é um universo de pontos né, espalhados que o desafio é a gente enxergar como conectá-los. Acho que, se for resumir o omnichannel para mim hoje, é um pouco isso. Eu acho que no caso da Amaro, ele ilustra bem o que o consumidor hoje quer, né? Então, o que eu aprendi muito nesses últimos anos, e eu acho que com a pandemia isso fortaleceu bastante pelo crescimento mais forte ainda do e-com, é a conveniência, né? Não existe mais a cliente ou o cliente que quer aquele serviço sempre da mesma forma. Eu quero que me atenda. E a minha necessidade hoje pode ser diferente da de amanhã, né? Hoje eu estou aqui, quero comprar alguma coisa na Amaro e eu moro em São Paulo, eu topo receber amanhã. Não tem problema nenhum. Mas hoje talvez eu tenha um casamento e aí eu recebi aqui uma mensagem da Amaro, nossa, um sapato super legal, quero usar agora para o meu casamento que é às 8 da noite. Então eu preciso receber ele em minutos, em 30 minutos, 1 hora, enfim. A minha necessidade mudou. Então, para mim, acho que a beleza do Omnichannel é você possibilitar alternativas de você atender a necessidade do Gustavo quando ele precisar, né? Então, hoje de um jeito, amanhã de outro, enfim. Eu acho que a omnicanalidade ela permite você atender o mesmo cliente de formas diferentes. No caso da Amaro, isso acontece muito nítido. Isso é uma estratégia de retenção, né? Acho que uma das grandes sacadas que né, o e-com trouxe e que a gente percebeu muito forte nesses últimos 2 anos o quão importante é serviço e a experiência na decisão do cliquezinho lá do carrinho de compra, né, quando você está no app ou no site. Se você precisa de um produto e aquele prazo não te atende, ou aquele valor de frete não te atende, sim, você desiste de concluir aquela compra. A partir do momento que você oferece uma experiência de compra que atenda com aquela necessidade, aquele cliente ela vai clicar várias vezes com você. Então você consegue reter aquele cliente. E o que as startups já nos ensinaram um pouco aquele custo de aquisição inicial do cliente ele é o mais alto. Depois que ele gostou do que ele viu, cara, aí vira um negócio orgânico que o custo é baixíssimo para você manter aquele cliente com você. Então, omnicanalidade é uma estratégia. No final das contas, para mim, é algo que é fundamental para você reter porque ele te permite oferecer alternativas, né, diferentes hoje. Na Amaro, arrisco dizer que a gente tem 5 ou 6 caminhos diferentes para você comprar um produto. Então, você tem o modelo tradicional, né? Compro na minha casa, recebo na minha casa. Você pode comprar na sua casa e passar numa loja da Amaro e vai lá e pega esse produto. Você pode ir na loja da Amaro e comprar e sair com o produto para casa, né? No atacado tradicional. Você pode ir na loja da Amaro e comprar online para receber na sua casa. Foi lá, experimentou, gostei, mas eu não quero sair com minha mão cheia de produto. Então vai lá e entrega na minha casa. Tá? Você tem a devolução. Então, assim, eu posso devolver produto na loja da Amaro, eu posso devolver produto eu coletando na casa do cliente, eu posso devolver produto em lockers espalhados na cidade. Então, assim, existem alternativas N diferentes aqui. Acho que a grande questão é você identificar aquela que casa mais com o perfil do seu cliente. De novo, para mim é sempre a conveniência, a logística oferecendo conveniência. E existe um limite, né? O que eu acho que é legal também compartilhar com a turma aqui vamos oferecer um menu de serviços com 8 opções. Cara, não. Isso é muito confuso. Tá? Então, vamos usar um pouquinho do machine learning, a base de dados monstruosa que todo mundo tem. Então, assim, para o Gustavo, cara, ele nem olha para aquelas alternativas, então eu não vou nem oferecer para ele. Vou oferecer aquelas que eu já percebi que no perfil dele é mais provável. Para outra pessoa, eu posso ir lá e mudar. E oferecer outras que, muito provavelmente, para aquele perfil seja mais interessante. Opção demais torna a coisa muito confusa, o consumidor não entende. Então,
esse é um pouco do que eu falei no início, né? O profissional de logística está muito mais desafiado em termos de negócio. Então, o que eu estou falando aqui é zero quase logística, o que o CD tem que fazer, o que a transportadora vai fazer. Isso, sinceramente, é a parte mais fácil. Fazer o processo funcionar fisicamente, arrisco dizer que é o mais fácil. O mais complexo é acertar no que o cliente quer e fazer isso agregar mais valor para o seu negócio. Muito legal. E dentro desse tema, hoje a gente sabe que a LGPD ela bate muito nessa questão de informação do usuário final. Então a gente vê o seguinte, eu entendo que existe o desafio da logística no Omnichannel que associa ao marketplace, ao e-commerce, marketplace, a logística, com vários players tratando desse tema, né? E no final das contas, como se alinhava isso tudo para ter segurança nisso tudo, agilidade e controle. Como você está falando, quando você falou da Natura, que o estoque na mão de alguém, essa velocidade de estoque está em trânsito, né? Então eu acho que é um grande desafio juntar tudo isso, alinhavar tudo isso e ter o controle na mão. Como é que é isso hoje para você, juntando isso tudo? Como é que você controla isso, Amaro controla isso no final das contas? Acho que a gente vai muito numa linha empreendedora. Então, acho que pegando os métodos Lean Startup, né, como é que as empresas, né, mais inovadoras estão funcionando, a gente testa. A gente está menos preocupado em ter uma solução mega estruturada, bonita, linda, maravilhosa. Então, o nosso principal ponto aqui é mais testar e ver o que acontece. Controlar melhor esse ambiente de teste, capturar, né, por indicadores, se isso agregou valor, de que forma que isso agregou, que tipo de experiência que a gente conseguiu oferecer dessa forma. Vai pivotando, né, vai ajustando, testa de uma outra forma, faz um teste AB, para um determinado público você faz de um jeito, para outro você faz de outro, e tenta controlar menor, de uma forma mais intensa, essa amostra um pouco menor. Achou o modelinho? Cara, aí a gente escala com força, pisa no acelerador e vamos que vamos. Aí a gente acelera da forma linda, maravilhosa, super estruturada? Não, mas a gente acelera de um jeito que a gente sabe que a experiência, de uma forma geral, já vai ser boa. E aí vai ajustando ao longo da trajetória. Né? Então a gente prefere muito mais num tipo de condução dessa forma do que já inaugurar um negócio super lindo, maravilhoso, porque acho que não é muito diferente do que vocês já escutaram, né, de startup. A única certeza que a gente tem é que a gente vai errar na solução que a gente está oferecendo. O grande desafio é a gente descobrir qual é a forma certa. A gente tem que descobrir isso o mais rápido possível, ao menor custo possível, para depois a gente acelerar com toda a força. Então, a minha preocupação mais de controle é muito mais em ter essas respostas. Uma vez que eu tive essas respostas e acelerei, obviamente, administrar, né, o contexto ali para ele não fugir do controle, para não perder a mão ali. Mas isso, para mim, é menos desafiador. Acho que é muito mais desafiador ter essas respostas logo no início. Entendi. E ao contrário, hoje a gente não vê essa prática no mercado, em que o sistema ele entende o perfil do cliente, mas ele não gera uma anamnese ali do perfil dele para que você já possa pré-qualificá-lo ali, né? Isso talvez facilitaria mais a vida, mas o cliente na dinâmica ele não está disposto a ficar respondendo questões para que facilite a vida da gente. Então, fica no histórico mesmo, no legado, trabalhar isso para gerar essa demanda aí e a satisfação dele no final, né? Com certeza. Acho que é bem mais fácil, inclusive, eu acho que a leitura. E mais autêntica. Eu acho que às vezes quando a gente faz muita abordagem com o cliente, o que você acha sobre A ou B? Às vezes fica um pouco enviesado, às vezes é porque ele sabe que está participando de uma conversa, de uma pesquisa, alguma coisa nesse sentido. Nada mais legal do que ver a jornada ao vivo ali, acompanhar o que a pessoa está apertando no app, por que ela foi para a direita e não foi para a esquerda, por que ela interpretou sobre aquilo, por que ela desistiu da compra. Então, você acompanhar a jornada, sem dúvida, é um pouco mais reativo talvez, mas eu acho que no final você ganha mais tempo. Porque você vai descobrir mais rápido o que é. Eu imagino, nesse desenho o NPS não funciona, né? A própria máquina que tem que identificar esses perfis todos. E no final, qual é o nível de satisfação da massa toda, né? É bem interessante e desafiador. Viu? E, Gustavo, você falou, teve um ponto que você comentou sobre usar o machine learning, enfim. E aí eu queria entrar um pouco nessa questão, que é essa questão de tecnologia, né? Hoje não dá mais para dissociar, acho que nenhuma área, não, logística não é diferente, dissociar tecnologia, né, do negócio, enfim. Mas como é que você encara
tecnologia nas operações, né? Imagino que não seja a tecnologia pela tecnologia, mas como é que você faz essas avaliações na tomada de decisão de o que usar, o que não usar, como é que é isso? Sem dúvida. Acho que tecnologia é questão de sobrevivência. Acho que como profissional de logística, né, além do que eu destaquei ali de você ter uma visão do negócio, eu destacaria que o segundo ponto tem que estar junto com tecnologia, tem que estar antenado no mercado, tem que olhar benchmarking, estar próximo dessa área dentro da sua empresa. Eu tenho um privilégio enorme de ter devs dedicados para a logística. Nunca tive essa experiência em nenhuma outra empresa. Legal. Então isso é super legal, né? É uma turma que tem um ponto de vista completamente diferente do seu, eles entendem o seu processo de um outro jeito, e a partir do momento que eles conseguem capturar as dores, são formas diferentes de pensar em soluções. Então eu recomendo fortemente para quem está pensando se agrega ou não, certamente agrega, e para quem já tem, cara, aproveita ao máximo porque é super diferenciado. Como é que eu vejo hoje tecnologia na logística? Né? Acho que lá no início, né, da minha carreira, eu lembro que era um parto implantar um WMS. Meu Deus, ninguém queria estar, todo mundo queria sair de férias nessa época, porque ia parar a empresa inteira. Eu já participei de implantação que parou mesmo. Um negócio, era caótico, e além de ser extremamente custoso. Hoje em dia, risco dizer que você pega um WMS na prateleira ali, vai custar... Na nuvem. Na nuvem, extremamente fácil de implantar, né? Ruptura muito pequena em termos de serviço, negócio, quando você for fazer uma implantação disso, enfim. Então isso demonstra o quanto isso evoluiu, né, em termos de praticidade, acessibilidade e custo. O segundo ponto que eu destacaria o universo está muito mais complexo. Né? Então, há 10 anos atrás, né, o e-com no Brasil não era nem 2, 3% do mercado. Hoje já está acima de 10%. Você trabalhar com e-com, por exemplo, você trabalha com um sortimento que é praticamente infinito. Depende da sua imaginação e um pouco de espaço físico que você vai ter. Né? Você tem, por exemplo, o Marketplace como um modelo extremamente sólido hoje no Brasil, que demonstra a facilidade que é você oferecer qualquer coisa. Porque você não precisa nem ter o seu produto mais no centro de distribuição, dependendo do caso. Você pode optar por estar na casa lá do vendedor. Ou seja, fica extremamente complexo administrar estoque. E daí, soluções, né, seja de machine learning, seja soluções de data de uma forma geral, conseguem sem dúvida te ajudar a tomar decisões cada vez mais rápidas. Né? Então, achar que, por exemplo, um portfólio de uma empresa, né? Quando eu trabalhava na Uzi Minas, a Uzi Minas trabalhava com nem 100 produtos diferentes. Na Natura era um pouco mais de 1.300. Trabalhei no Mercado Livre, eu nem sei que número é. Na Maro também eu não sei quantos produtos diferentes você tem. Para ver o nível, né? Você fala assim, caramba, você é um profissional de logística, você não sabe quantos produtos você tem. Realmente eu não sei. Isso é irrelevante. Essa informação não serve para nada. Porque hoje ela é de um jeito, amanhã ela vai mudar radicalmente. Então, o meu ponto não é saber quantos produtos eu tenho. Meu ponto é saber o que está vendendo mais, o que é mais provável de ser vendido para aquele consumidor, como é que eu me antecipo, né, na minha cadeia logística para aquilo. Então, o segredo o desafio hoje é muito mais isso. E saber isso, da mesma forma que a gente trabalhava há 5, 10 anos atrás, é morte. Então, você não consegue administrar um número de milhares de produtos e tomar decisões, por exemplo, de onde estocar isso no seu centro de distribuição, ou, para quem trabalha com fornecedores, de qual que eu compro mais ou menos, ou de qual que eu vou apostar no fornecimento nacional, qual que eu vou manter algo importado, sem saber o que é mais provável ou não de sair. Né? Então, como é que você administra tudo isso ao mesmo tempo? Então, para mim, é uma questão de sobrevivência. Se alguém ainda não está investindo nisso, dê uma olhada, por favor, porque vai bater a água no nariz, sem dúvida alguma. Vai travar. A gente vê manter o estoque também com consumo regional, né? Estoques diferentes por região. A gente brinca aqui em Minas, o estoque de queijo tem que ser um pouco maior lá por causa do consumo, né? Mas é interessante isso e repito, é desafiador. E tem, eu acho que um ponto adicional a isso, né? Não só o regionalismo, mas expectativas de clientes são completamente diferentes entre as regiões do Brasil. Então, você falar para uma pessoa que está em São Paulo que ela vai receber um pedido em 3 dias, acho que ela vai morrer. É o caos. Ela não vai comprar de você nunca mais. Se você virar para alguém que mora no norte do Brasil e falar que ela vai receber em 3 dias, ela vai dar graças a Deus. Ela vai ser a cliente mais engajada que você vai ter provavelmente. Porque, infelizmente, são realidades diferentes. Né? Então, acho que bom ponto trazer o regionalismo. Isso é fundamental não só para a administração de estoque em si, né, do que mais vende ou menos vende, como também do que a gente falou um pouquinho do omnichannel, que tipo de expectativa o cliente tem.
E isso é diferente, sim, em cada região do Brasil. Legal. Gustavo, tem algum, independente se isso está ligado à tecnologia ou não, mas assim, algum projeto que você executou que te orgulha, que no final você disse, tomei a decisão correta e que você poderia compartilhar aí com a gente alguma experiência? Pegar uma recente, acho que até antes da Amaro, quando eu estava no Mercado Livre, tive a oportunidade de participar de boa parte do crescimento que eles tiveram exponencial, né, da malha logística, então muito do que se escuta no mercado, né, do Mercado Envios, né, a empresa Mercado Envios, o produto de logística, né, que o Mercado Livre oferece. Então eu participei de parte dessa expansão, né, diretamente ali. Então foi um ritmo frenético, né, de expansão, enfim, a gente abriu a operação uma frequência que eu nunca tinha visto antes, né, não só trabalhado, mas também nunca tinha escutado, né, no mercado. E foi super bem sucedido, né, acho que deu um resultado completamente relevante para o negócio, né, em termos de participação, crescimento, share, retenção de cliente, enfim. Então foi uma das poucas experiências que eu tive até então de ver o quanto a logística faz diferença no negócio. Então, assim, era a partir do momento que a gente crescia com o Mercado Envios, ao mesmo tempo o negócio e o Mercado Livre crescia. É muito interessante o tão direto que é essa relação aqui. Então, isso eu acho que destacaria, sem dúvida, como experiência que foi super legal nesse sentido. Muito legal. Bom. E na Amaro, em breve, vão ter mais. Vão ter novidade. Se eu voltar daqui a pouco, eu vou contar mas não dá pra contar ainda? Não dá pra contar ainda, mas daqui a pouco vai ter um projeto bem legal aí. Então tá bom. Quando tiver, você conta pra gente. Bom, mas vamos lá. Agora eu queria então iniciar um quadro que a gente tem, um quadro no final, chamado Dicas e Impressões, onde eu queria que você desse algumas dicas e algumas impressões para os nossos ouvintes sobre alguns pontos, tá? Legal. Primeira coisa, dica de um livro. Pode ser mais de um? Pode ser. Eu vou falar assim, dicas de livros de acordo com meus momentos de carreira. Eu comecei um que eu destaco muito bem no início, chama-se Execução, do Rancharan. Ele é um guru aí bem famoso de administração. Na época, não se falava de prototipagem, não se falava de vamos testar, errar e aprender com isso, né? Hoje em dia está mais disseminado esse tipo de conceito, mas na época não. Então ele começou de uma certa forma a falar um pouco disso, né? O foco do livro é muito mais em planeja talvez menos, tenta fazer menos um PowerPoint bonito do seu plano anual, plurianual do que você tem que fazer, mete a mão na massa, executa, foca nisso, porque é muito mais difícil. E é onde você vai aprender muito mais, né? O livro ele fala nisso, e ele escreveu esse livro tem mais de 15 anos. Então, guardo bastante, foi um dos bons pontos que eu tive de início ali. No meio da carreira, eu lia muito livros de cultura corporativa, acho que muito por causa da tendência que eu tive, né, com a Natura. Então, Jim Collins, todos os livros dele são super legais, ele também é um super guru nos Estados Unidos de administração de grandes empresas, acompanhou o Google, acompanhou a Amazon. Então ele tem muita coisa legal para compartilhar para quem, né, quer saber como construir uma cultura corporativa, por onde começar. Então acho que tem alguns insights super interessantes ali que possam ajudar nisso. Recentemente, nesses últimos anos, eu li muito mais focado em empreendedorismo, então destaco, chovendo uma olhada aqui, o Lean Startup, o Zero to One, acho que é super legal. Li um do Starbucks, não lembro agora exatamente o nome, mas é um dos principais CEOs que teve na empresa. Ele fala muito da cultura do Customer Centric. Então, como você criar uma cultura corporativa voltada ao cliente. E isso na década de 80, 70, quando eles começaram no Starbucks. Então, assim, naquela época ninguém nem falava disso. Então, acho que é um livro super legal para quem também quer... porque é muito fácil, né? Você pergunta para qualquer profissional assim, cliente está no foco? Sim, óbvio. De cada 100, 101 vão falar isso. Sim. Mas na prática é diferente, né? As pessoas esquecem, voltam para a sua área, para o seu target, para a sua meta e não necessariamente lembram, né, do objetivo final. Então esse livro eu acho que é super legal para contextualizar um pouco nesse sentido. Legal. Você tem uma personalidade que te influenciou? E se sim, por quê? Eu tenho o costume de falar que eu não tenho um ídolo. Eu acho que para mim não existe aquela pessoa que você fala, caramba, ela é 100% perfeita ou próxima disso, né? Eu acho que na minha vida eu fui pegando um pouquinho de cada um, né? Eu acho que não só do meu pai, né? Meu pai, por exemplo, me trouxe valores super fortes de disciplina, de organização, de honestidade, mas por outro lado ele
extremamente conservador, então não me trouxe muita bagagem sobre risco, empreendedorismo, etc. Então isso foi pegando com outras pessoas. Então destacaria muito, obviamente, formação familiar, destacaria muito os meus gestores. Acho que tanto pro lado bom quanto pro lado também de coisas que para mim não funcionam, como não ser. Acho que experiências que você tem sempre ajudam nesses dois lados da balança, né? Você vê, obviamente, o que funciona, o que é legal, o que você quer tentar fazer, e o que também você fala, caramba, isso aqui não funciona, eu quero evitar. Então, talvez não destacaria uma pessoa A ou B, mas eu acho que um conjunto de pessoas que eu tive contato na minha vida, sem dúvida, fizeram todo sentido. Legal. Tem alguma frase preferida que você leva para a tua vida? Olha, tem uma, eu falo bastante com a turma que eu trabalho como profissional de logística, seja otimista no coração e pessimista na execução. Então, acredita que vai dar tudo certo, mas se prepara para o pior, cara, porque se ele acontecer, você está preparado. Porque no dia que a coisa, se você vai muito otimista às vezes, ainda mais como logística, a queda é grande, se ela acontecer. Então, pode ser que a queda seja grande. Então, se prepara para todas as possibilidades ali de alguma forma e, obviamente, acreditando que vai dar certo, mas deixa o caminho mais tranquilo aqui que acho que a porrada vai ser menor. Legal. E um conselho aí para quem um dia quer assumir um cargo como diretor de logística da Amaro, o que você poderia dar de conselho aí para a turma que está começando? Legal. Eu imagino que muita gente que talvez você faça essa pergunta vai responder assim, seja empreendedor, seja resiliente, dá cara a tapa, testa, etc, etc. Sem dúvida isso é fundamental. Tem uma habilidade que eu acho que eu vejo muito pouco em profissionais de uma forma geral e muito pouco também na nova geração, que é ser questionador. É algo que me ajudou muito, é um feedback que eu recebo assim, desde que eu sou estagiário até hoje, de pares, pessoas de time, etc., que o quanto isso é importante. Então você ser muito curioso, você questionar a todo instante, perguntar sobre tudo. Pode ser a pergunta mais simples do mundo, pode ser a pergunta mais complexa do mundo. Então, se eu dou uma dica a qualquer pessoa que esteja começando uma carreira, seja em logística, seja fora de logística, seja extremamente questionador. Isso vai ajudar a você entender mais rapidamente como é que as coisas funcionam, vai te ajudar a questionar mais o status quo, então desafiar mais o modelo que está sendo praticado, vai te ajudar a enxergar possibilidades. E aí eu acho que depois vem o passo de você empreender, de você testar, de você arriscar. Mas pergunta primeiro, e isso eu acho que te ajuda bastante a seguir. Boa, Gustavo. Bom, eu queria te agradecer demais pela presença, pelo teu tempo aí, que a gente sabe que é escasso. Pra gente foi super importante ter você aí. Imagino que você saiba que você com certeza é inspiração para muita gente que está no mercado, e te vê como um líder e como uma pessoa que teve uma carreira de sucesso, que vai fazer muita coisa ainda. Então, obrigado pela tua presença. Léo, obrigado pela companhia aí. Eu que agradeço. Tá bom? Espero que a gente possa gravar outros juntos aí também. E para quem está nos acompanhando, então, agradeço aí aos ouvintes. Lembrando que a gente está no Spotify, no Deezer, nos principais agregadores aí de podcast e também no YouTube. E a gente espera encontrar vocês aí no próximo episódio do NS TechCast. Até a próxima.